É hoje, a bola rola e como rola em São Januário, vale vaga para as quartas de final. Desperta, Vascaíno! Salve, salve, galera do Vascão. Bom dia para todo mundo. E logo mais às 8 da noite a bola vai rolar. E como vai rolar? Em São Januário, Vasco e CSA vale muito para as duas equipes. Do lado do Vasco, não só o Pix da CBF, né? Já que um classificado fatura 4,5 milhões de reais. E também tentar acalmar a torcida, já que o Vasco está na zona de rebaixamento, e tentar aí melhorar o clima com o torcedor para tentar sair da zona de rebaixamento no domingo contra o Atlético Mineiro. E se for eliminado, a crise pode piorar. Então, nem pensar em um tropeço logo mais em São Januário, que é um adversário perigoso, está na Série C do Campeonato Brasileiro, é verdade, mas eliminou um Grêmio na fase passada. Então, toda a atenção nos 90 minutos será extremamente importante. E para falar do Vasco, nada melhor do que a gente ter essa atenção, né, dos 90 minutos lá em São Januário, porque se for eliminado com o time da Série C, eu não quero nem pensar o que vai acontecer lá em São Januário. Bom, e o técnico Fernando Diniz tem duas boas notícias, né? Um retorno do goleiro Léo Jardim e do Paulo Henrique, né? Que ambos cumpriram suspensões contra o Mirassol no Campeonato Brasileiro. O goleiro por ter sido expulso injustamente contra o Internacional. E o PH estava acumulado no terceiro cartão amarelo, também não pôde jogar o jogo passado. E com isso, eles retornam. Porém, o treinador tem dúvidas. Na zaga, quem será o companheiro do criticado João Vitor, entre o Lucas Freitas e o Maurício Lemos? E no meio para frente, entre o Pia, Felipe Coutinho e o DVD. E o resto da equipe, o torcedor já conhece. O provável time do Vasco contra o CSA. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maurício Lemos ou Lucas Freitas e Lucas Pinto. O Moura, Tixê, Nuno Moreira, Felipe Coutinho ou DVD. Aí vai, serão esses hoje que iniciarão jogando logo mais em São Januário. E para falar do CSA, nada melhor do que o Wagner Oliveira, da Rádio Gazeta de Alagoa, e o Júlio César, da Rádio Pajussura, também de Alagoas. Falei, amigo! E aí, minha joia, um abraço pra você e pra todo mundo. O Azulão tá com a logística apertada porque tem esse jogo na Copa do Brasil, tem Série C do Campeonato Brasileiro, ainda tem Copa do Nordeste. Mas enfim, fez uma logística antecipada, viajou na terça-feira, treinou hoje no CT do Fluminense para o jogo de amanhã contra o Vasco da Gama. É um jogo muito importante para o CSA, só que a diretoria e a comissão técnica vem alegando muito desgaste nesse time azulino. E realmente, o CSA contra o Botafogo pela Série C do Campeonato Brasileiro no último final de semana, o time estava desgastado. Venceu na garra, contando um pouco de sorte, foram 2 pênaltis marcados. O CSA saiu na frente contra o Botafogo empatou no início da segunda etapa e no final do jogo teve mais um pênalti aí. O Enzo novamente bateu de um lado, o goleiro do outro. O CSA venceu por 2-1 com 2 gols do lateral esquerdo Enzo, que é um para ficar de olho também, porque é um jogador
que nessa disputa de pênalti, se caso acontecer, se persistir o empate, o Enzo pode começar cobrando. É um jogador que é diferenciado nesse quesito, ele é calmo, ele é frio e está batendo o pênalti muito bem pelo Centro Esportivo Alagoano, vem ganhando ainda mais confiança. O CSA nesse jogo contra o Vasco, ele ganha o retorno do Betão na zaga, então a zaga pode ter Betão e Islan. Nesse sistema defensivo do CSA, na lateral direita eu tenho minhas dúvidas se o Felipe Albuquerque vai começar jogando ou o técnico Márcio Fernandes vai colocar o Diogo Batista. No meio campo, Luciano Naninho ou Brian deve começar essa partida. E no ataque, a dúvida fica por conta do Baianinho. Ele sofreu uma entrada muito grave no jogo contra o Botafogo, um carrinho que atingiu o tornozelo do atacante Baianinho. Ele saiu ainda no primeiro tempo, mas viajou. Deve jogar contra o Vasco da Gama. Uma provável escalação do CSA é com o Gabriel Félix no gol, na lateral direita o Felipe Albuquerque ou o Diogo Batista, a zaga o Betão e o Islan, e na lateral esquerda Enzo ou até mesmo o Roberto, se ele quiser poupar o Enzo, mas acredito que o Enzo vai ser mantido nesse time do CSA. No meio campo, o Camacho, Gustavo Nicola e o Luciano Naninho. Se o Baianinho jogar, aí sim, 3 atacantes. Baianinho, se ele não jogar também, o Marcelinho pode entrar no lugar dele, Guilherme Cachoeira do outro lado e o Thiago Marques no comando de ataque do time do Márcio Fernandes, que vai para a primeira partida dele fora de casa. Foram apenas 2 jogos, um empate e uma vitória. Inclusive estreou contra o Vasco da Gama aqui no estádio Rei Pelé. Agora tem a primeira partida do Márcio Fernandes fora de casa. O detalhe é, se ele optar por um time mais fechadinho, ele pode colocar 3 volantes. No caso ficariam o Camacho, o Gustavo Nicola e o Silas. E o Luciano Naninho mais à frente. No ataque, apenas Guilherme Cachoeira e Thiago Marques. Se for com 3 atacantes e ele não quiser começar com o Baianinho, ele coloca o Marcelinho, que é jogador de confiança dele, sofreu pênalti contra o Botafogo da Paraíba aqui no estádio Rei Pelé. Enfim, CSA que vai também desgastado, mas já destacou, vai priorizar todas as competições, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série C, que é o principal objetivo do time, e também a Copa do Nordeste. Valeu, minha joia, um grande abraço para você. Eu, Júlio César Oliveira, aqui direto da Rádio Pajuçara FM em Maceió, Alagoas. Manda um abraço para todo mundo aí no Rio de Janeiro. Continua lindo, né? Um abraço para você, um abraço para o nosso Thomas Carvalho aqui na produção. Valeu! Aquele abraço para você que está acompanhando também mais um boletim. Um abraço para todos que estão ligados na programação, falando também do CSA, que hoje, olha aqui, ó, os colegas das redações, aqui da Gazeta Web, da Gazeta News, mas falando do CSA que trabalhou hoje no CT do Fluminense. CSA agora tem essa preocupação com o jogo do Vasco da Gama, né, buscar um bom resultado fora de casa. Ninguém aponta, né, o CSA como favorito, a gente tem ouvido, né, tem visto também as matérias, mas CSA vai tentar surpreender, como já fez com o Vasco da Gama em São Januário, há alguns anos, com aquele gol do Dago, depois do empate aqui em Maceió. Quem sabe? CSA para esse jogo não tem nenhum problema, pelo menos o jogador Baianinho, ele que saiu machucado no jogo contra o Botafogo da Paraíba no último sábado, pela Série C do Campeonato Brasileiro, está recuperado, treinou normalmente agora à tarde, mas a gente não sabe ainda se ele começa a partida, porque o técnico Márcio Fernandes não liberou a escalação. CSA pode ir mais pegador no setor de meio campo, contando ali com 3 volantes, com mais um meia, mas a gente vai aguardar tão somente a relação 1 hora antes da partida de amanhã em São Januário. Time provável do CSA, começando com Gabriel Félix na lateral direita. O CSA tendo aí o Felipe Albuquerque, a dupla de zaga, formada pelo Islan e pelo Betão, que são 2 alagoanos, mas que nunca jogaram na base nem de CSA, nem de CRB. E na lateral esquerda tendo a presença do Enzo. O meio campo tem o Camacho, Nicola, além do Silas, que é um outro volante, podendo o Naninho complementar esse quarteto de meio campo, vindo logo em seguida Cachoeira e Thiago Marques. É o time provável do CSA, hein? Estamos falando do CSA, deixando um grande abraço para todos, hein? Aqui de Maceió, o Arner Oliveira.
Fala a todos os amigos que acompanham o canal, prazer falar com vocês mais uma vez. Vamos trazer essas informações do CSA para esse jogo contra o Vasco. CSA passa a semana toda fora de Alagoas. Viajou na terça, embarcou aí para o Rio de Janeiro e na segunda-feira tem jogo contra o Itabaiana no interior de Sergipe. Então vai fazer voo direto sem passar por Alagoas. Vamos concentrar nesse jogo contra o Vasco, o jogo dessa noite dessa quinta-feira em São Januário. Jogo de ida 0-0, empate leva a disputa aos pênaltis e quem vencer avança às quartas de final da Copa do Brasil. O CSA tenta voltar a essa fase da competição, algo que aconteceu em 92, quando depois do empate em 3-3 contra o próprio Vasco aqui no estádio Rei Pelé, jogou aí em São Januário e ganhou por 1-0. Mas o CSA para esse jogo, novamente tem as atenções divididas. Joga a Copa do Brasil, já sabe que chegou em um momento que poucos acreditavam que ele poderia chegar, mas está na competição e vai para disputar. Enquanto também divide as atenções com a Série C e a Copa do Nordeste, que vai ser disputada daqui a 2 semanas, a semifinal. Para esse jogo contra o Vasco, o técnico Márcio Fernandes, ele conta com uma dúvida, que pode ser da questão física e tática ao mesmo tempo. Como assim? Na formação oficial do CSA, a tradicional, o CSA joga no 4-3-3. Defesa com 4 defensores, 2 volantes, 1 meia, 2 pontas e um centroavante. Só que no jogo contra o Botafogo, no sábado, o CSA ganha de 2-1, o Baianinho, ponta direita, ele sofre uma entrada dura e se machuca. Tem dores no tornozelo e ainda não sabe se tem condições de jogo. Ele viajou ao Rio, mas não sabe de que maneira vai ser utilizado e se é que vai ser utilizado. Porque, aliado a essa situação do Baianinho, o CSA pode jogar de uma forma mais cautelosa. E aí atua com 4 meio-campistas, sendo 3 volantes e 1 meia. 2 volantes concentrados na marcação, 1 com características também de passe e de finalização de longa distância, além do meio-campista. Isso ajuda a fortalecer o meio de campo, reforça a marcação, sabe que o Vasco joga em casa, sabe que tem mais posse de bola e vai tentar jogar, ser eficiente, encontrar uma situação e atacar. Para isso, a provável escalação do CSA conta com Gabriel Félix no gol, Felipe Albuquerque no lado direito, tem o Islam e o Betão na dupla de zaga e o Enzo no lado esquerdo. Meio de campo com Camacho, Gustavo Nicola como volantes e o Luciano Naninho como meia. E aí a interrogação, ou Silas ou Daniel Baianinho. E com Thiago Marques e Guilherme Cachoeira no ataque. Se jogar com o Silas, aí o meio de campo fica Camacho, Gustavo Nicola, Silas e Naninho, com Thiago Marques e Cachoeira no ataque. Se o Baianinho joga, aí fica Baianinho, Thiago Marques e Cachoeira no ataque. O meio de campo com Camacho, com Gustavo Nicola e também com Luciano Naninho. Então essas são as informações básicas do CSA. O CSA não tem muito o que movimentar, não mudou muito de uma semana para outra e acredita que pode surpreender, como surpreendeu o Grêmio, como está nessa fase, para tentar beliscar um resultado positivo contra o Vasco e fazer ainda mais história na Copa do Brasil. Galera! Até mais tarde, até às 7 da noite com a análise rápida no primeiro tempo. Até o intervalo com a análise rápida no primeiro tempo. Repercutir tudo que rolar lá, seja lá, não estaremos lá, mas vamos repercutir tudo. Até mais.